partir de 2016, o político Jair Bolsonaro começou a crescer em popularidade na internet e foi uma das lideranças na formação de uma nova direita política contra o status quo PT-PSDB. Nando Moura foi um dos primeiros youtubers grandes a promover a candidatura de Bolsonaro para presidente, até mesmo antes da oficialização da sua campanha. O conteúdo do Nando Moura passou a ser ainda mais político. E eu acho que isso aí foi o maior salto de esperteza que o Fernando Rola havia feito, né, cara? Já que ele viu que o Jair estava ficando cada vez mais famoso, né, e tudo mais. Tinha uma porrada de gente, independente de ser menor de idade ou maior de idade, seguindo o cara. E aí o Fernando Rola viu que, olha só, cara, eu vou embarcar também, certo? Mas enfim, ele já havia soltado em um vídeo, isso aí foi antes do cara, digamos assim, oficialmente se juntar ao Bolsonaro, né? Ele havia falado aí cara, eu acho que ele estava conversando também com o ClickTime e com o Maro, né? Aí então ele havia dito que não considerava o Bolsonaro um salvador da pátria. Ele havia sido criticado por isso aí também, né? Mas na época eu havia concordado com ele, né, cara? Porque ainda assim o Bolsonaro, apesar de ser apenas um cara, né? E o cara tava justamente ficando famoso pra caramba, né? Porra, ele era um cara que tava na política há quase 30 anos naquela época, cara. Certo? E inclusive isso aí acaba batendo de frente, acaba coincidindo com aquele dito de anos atrás, quando ele havia comentado que eu sou o centrão, né? Eu sou o centrão, né? Por quê? Porque o cara já passou por diversos partidos, né, que são de centro-direita, né? E eu acho que isso aí a galera do MBL, ela sabe, né, mas acabou varrendo para debaixo do tapete nessa coerência aí para ficar acusando o cara de o cara é centrão, né, como se fosse algo pestilento, né, para uma pessoa que se diz da direita, sendo que o próprio MBL ele é centrista até o talo, cara, e ele sempre foi assim. É só você pegar aqui o Renan Turdelblond Santos, o cara antes de fazer o MBL, né, não, eu acho que ele não foi um dos fundadores do MBL não, cara, mas de qualquer forma hoje ele é o chefão, né, e tudo mais, né. Ele veio do PSDB, cara. Ele veio do PSDB, assim como diversos posteriores bolsonaristas também vieram do PSDB. E eu acho que isso aí havia acontecido, né, esse pessoal aí ser egresso do Tucanato. Por quê? Porque naquela época, antes do fenômeno Bolsonaro, você não tinha uma representação de direita aqui no Brasil, cara. Você tirando a época em que o Brasil estava sob o jugo dos militares, né, que foi de 64 até 85, né, você não tinha uma representação de direita aqui no Brasil, cara. Então, tirando o fenômeno Bolsonaro, a última representação da direita que você teve aqui no Brasil foi os militares, né, através do seu regime, certo? Mas enfim, vamos continuar. Do que já era antes, seu canal ganhou muita atenção em inscritos. Sim. E sua figura passou a ser uma das principais do ativismo direitista. E outra coisa, quando Jair Bolsonaro havia sido finalmente eleito presidente, né, o Nando Moura estava batendo 5 milhões de inscritos no canal dele. Aí quando ele havia virado a casaca, né, esses inscritos obviamente baixaram muito, até porque, claro, né, como eu havia deixado claro, muitos deles haviam se inscrito no canal dele por ele ser, entre aspas, bolsonarista, né, antes de acontecer isso aí, né, e ele acabou estacionando aí nos 3 milhões de inscritos. Eu acredito que ele não vá recuperar esses 5 milhões aí nunca, cara, nunca. E pô, a gente vai pôr uma situação hipotética aqui. Você imagina se o cara, ele passasse outra vez, né, puxar o saco dos Bolsonaro. Você acha que vão voltar esse porrilhão aí de inscritos? É claro que não, cara. Isso não vai acontecer de novo, porque a galera, por mais que você tenha alguns desavisados por aí, né, mas a galera, em sua boa parte, já está vacinada contra ele. Eu aposto com você que muita gente aí sequer passa no canal dele, se bobear, nem se lembra dele direito, né, o cara que era inscrito do Fernando Rola, quando ele era, entre aspas, bolsonarista, né, e aí, né, acabou virando a casaca, aí o cara
acabou saindo fora, né? Certo? Eu aposto que hoje em dia, em 2026, fevereiro de 2026, os ex-Nandetes, se bobear, sequer se lembram dele direito. Então ele vai permanecer com esses 3 milhões aí de inscritos mesmo. Ele estagnou, certo? Estagnou. E aparentemente, cara, bom, eu confesso não ter checado direito, né? Certo? Mas aparentemente o número de visualizações dele também diminuiu. Então eu acho que vai ser muito difícil ele ter um vídeo aí onde vai bater 1 milhão de visualizações. Eu acho que isso aí não vai acontecer de novo, bicho. Isso aí não vai acontecer de novo. Isso nessa época, o Nando até conseguiu 2 entrevistas com o Bolsonaro, a mais famosa hoje tendo mais de 3,4 milhões de visualizações. Em 28 de outubro de 2018, as eleições se encerraram e Bolsonaro foi eleito no segundo turno com 55% dos votos. Vamos ter um governo, depois de 20 e poucos anos de PT e PSDB, finalmente nós vamos ter um governo onde os caras do ministério não são indicados por causa de toma lá da cá. Aí tu pega esse merda aí fazendo esse vídeo, né? E em pouquíssimo tempo o cara justamente havia virado a casaca. Por que ele virou a casaca? Porque ele estava com medo de ser preso, já que o nome dele, assim como o de outros influenciadores de canais e políticos da direita aí, né? Estavam inscritos lá no que seria uma possível CPMI de inquérito das fake news, né? E quem havia criado aquilo ali, quem havia executado aquela lista, havia sido o Luciano Ayan, que era uma espécie de mentor intelectual do MBL, certo? E ele teve isso aí com a ajuda do Alexandre Frota, né? Que também havia começado a puxar saco do Bolsonaro, certo? Tudo mais, mas não conseguiu um cargo. Se voltou contra ele bem rápido, né? Se voltou contra ele bem rápido e só se ferrou. É por isso que falam, cara, que a pessoa que tá contra o Bolsonaro, que desce o malho nele, né? Geralmente não presta. É só você pegar esses traidores aí, cara. Os caras não prestam, né? Você até pode comentar comigo que, porra, cara, você tá ganhando alguma coisa sendo um puxa-saco do Bolsonaro. Bom, primeiro que eu não sou puxa-saco dele, né? Eu só tô reconhecendo algumas coisas que acontecem de fato, né? O cara, porra, acho que você se lembra muito bem, pô, naquela época, 2016, 2017, 2018, o cara, ele foi alvo, né, de muitas picadas de carrapatos políticos aí, cara. Desde o próprio MBL, passando pelo Alexandre Frota, passando pela Joyce Hasselmann, inclusive o João Dória, né? O João Dória, ele conseguiu ser eleito governador aqui, conseguiu ser reeleito, né? Aqui por São Paulo, né, através do seu Bolsodória, e ainda na sua campanha havia falado que, a esquerda faz isso, sendo que o próprio Dória é de esquerda, cara. O próprio é de esquerda, né? E você pega aqui com o tempo aí esse pessoal, já que não conseguiu o que exatamente queriam, né, em sua maior parte, eles acabaram se despregando do bolsonarismo, posteriormente passaram a criticar o cara, né? Um outro exemplo envolvendo o nosso querido Anão de Cotia aqui, né, foi que, o cara brigou com aquele, esqueci o nome do cara, o cara brigou, né, o cara tretou com aquele Gil Diniz, certo? Que esse aí é bolsonarista mesmo, tá com os caras até o fim, né? E o cara havia acusado esse Gil aí, né, de ter sido uma espécie de ladrão de UTI, né? Já que ele era já um deputado, né, e tudo. Aí, tipo que, cara, pelo que eu havia entendido, o Cheirão do Rola tinha acusado ele de, o cara tem dinheiro aí, ele tá tomando espaço de UTI, né, do povo. Certo? Pelo que eu havia entendido foi isso aí, né? Então essa treta aqui, inclusive, foi lá no X, né? Cara, o Gil Diniz, em resposta, né, falou que esse maluco aí, que o Cheirão do Rola, ele tava exigindo um carguinho para um amigo dele, né? Um carguinho público, né, para o amigo dele, através do próprio Gil Diniz, né, claro. Certo? Aí, bicho,
você pega que até esse maluco aqui, né, que como eu havia acabado de comentar, paga de dependente e tal, ele é mais um que tava querendo mamar na teta, cara. É mais um. Então eu tenho que corroborar o que disseram, cara, que gente que passa a falar mal do Bolsonaro e tudo mais, cara, você tem grandes chances de se deparar com um otário, cara, se deparar com um cara mau caráter mesmo, que não presta. Mas enfim, vamos continuar. De não sei o que lá, finalmente, Bolsonaro! Vai chegar no banheiro. Felipe Neto vai pintar o cabelo contando na coxinha bem diferente. Agora vai ser vermelhinho. Agora vai ser vermelhinho. Acabou! A batalha de Nando não acabou e um ano depois começou a fazer vídeos criticando ações do governo Bolsonaro que gradualmente intensificaram. E por mais que alguns fãs dele venham dizer que, olha só, cara, eu tô confiando aqui em tal político, se ele errar, eu vou meter o pau, certo? Eu vou meter o pau. Cara, mas essa coincidência aí você pega como é que o sujeito, apesar de ser burro, ele tem ao menos um mínimo de esperteza, né? A primeira esperteza foi quando ele resolveu abraçar o bolsonarismo. Tava vendo que tava crescendo e tal, aí teve essa frase aí, né? Certo? Até pra isentar ele de qualquer, o cara é traidor e tudo mais, mas mesmo assim o cara foi traidor. Ele foi traidor, né? Pelo menos pra mim isso aí não consegui engolir. E o cara, enquanto bolsonarista, né, e tudo mais, ele estava sendo tão considerado por alguns youtubers, cara, eu não vou falar que são pequenos, cara, até porque se você pegar o canal intervencionista lá chamado Universo, era um canal grande. Era um canal grande e em um dos seus vídeos ele havia, o que mesmo, ele estava apelando ao cheirando rola para fazer parte de um grupo, para salvar o Brasil, para falar isso e aquilo para as pessoas. Tiveram alguns outros youtubers que fizeram isso aí também. E o Nando cagou para isso, cara. Cagou para isso. Mas, bom, de qualquer forma, né, ele estava relativamente famoso aqui na plataforma. Ele, até hoje inclusive, ele deve ser aí o youtuber de, entre aspas, coloca muitas aspas nisso aí, direita, né, mais famoso aqui no YouTube, né, cara? Você, infelizmente, não teve outro canal tão grande assim. Mas, enfim, vamos lá. Ficaram em emoção, começando com alguns vlogs em que ele calmamente falava alguma ação do governo da qual ele discordava, até chegar ao ponto de furiosamente atacar o governo por ações da qual ele discordava, como sancionar o fundão eleitoral, nomear supostos esquerdistas e corruptos para cargos no governo, entre outras coisas. Em 8 de janeiro de 2020, Nando oficialmente retira seu apoio do governo Bolsonaro e passa a apoiar Sérgio Moro como candidato. E o pior é que essa palhaçada aí do cheirando rola, falar que mas o Bolsonaro colocou esquerdista, né, e tudo mais, né, e ele deve acreditar até hoje, né? Não, eu creio que ele não acredita não, cara, ele faz isso aí justamente para o que mesmo, pegar a atenção de outras pessoas aí que pensam, né, iguais a ele, né? Tanto é que ele posteriormente havia sido aliado do MBL, né? Porque o Jair colocou lá o petista na PGR, sendo que o Augusto Aras não é petista. É só você pesquisar isso aí, cara. É só você pesquisar. Infelizmente, nas redes sociais, os MBLoides, eles também ficam macaqueando essa mesmíssima mentira, cara. Petista na PGR, certo? Então, vamos lá. Candidato para as próximas eleições. Pouco tempo depois, ele publicou um vídeo intitulado Bolsonaro, Lista de Traições, em que exibe pela primeira vez uma lista de ações do governo Bolsonaro que Nando afirma serem traições de seus princípios e promessas de campanha. Desde 2020 até os dias de hoje, Nando inclui essa lista, ou alguma variação estendida dela, em grande parte de seus vídeos falando do Bolsonaro ou sobre política em geral. Não. Eu acho que hoje ele não fala tanto do Bolsonaro assim.
Tanto é que agora o xodó dele, né, o xodó dele de tretas é o MBL, né, e ele tá assim por um tempasso, cara. É bom, eu não acompanho exatamente o canal do cara, eu pego alguns vídeos ali pra ver, né, o que tá acontecendo. Só que, porra, cara, eu vou falar que ele tá falando um pouco do Bolsonaro, cara. Ele tá falando bem pouco. Se você fizer uma comparação de quanto ele fala do MBL, cara, ele fala muito mais do MBL mesmo. Fala muito mais do MBL e inclusive ele expõe aí algumas contradições, algumas merdas que o MBL faz, né? Ou então o que os caras eles acabam sustentando também. Mas o problema, cara, o problema é que o Cheirando Rola ele acerta quando faz esse tipo de exposição. Até porque o MBL é uma ameaça, mas tem algumas contradições também vindas dele. Ó, em primeiro lugar, o cara, né, como eu havia dito, né, foi aliado do MBL aí por alguns anos, especialmente contra o bolsonarismo, né, e tudo mais. Ele, assim como o MBL, pregou o voto nulo, né, ou seja, cara, em 2022 ele mostrou ainda mais, né, ser um esquerdista, cara, porque você se põe como da direita, cara, por mais que você não goste do Jair Bolsonaro, ainda mais naquela eleição emblemática entre Bolsonaro e Lula, você nunca deveria passar pela sua cabeça em ter que votar nulo, cara. E ainda mais em uma situação, em um ano no qual os bolsonaristas só estavam se ferrando nas mãos do STF. E naquela época você tinha MBLoide aí, da alta cúpula, tipo o próprio Renan Santos, que tava lambendo o saco murcho do Xandão, certo? Os caras estavam puxando o saco do STF, eles ainda fazem isso mais de uma forma um pouco mais velada, até porque eu acho que isso aí coincide com o ano de eleições, né, e tudo mais, onde eles vão, certamente, eles vão fazer, tipo como aconteceu em 24, né, eles vão cessar um pouco seus canhões para cima do Bolsonaro, para pegar voto de bolsonarista desavisado, até porque eles sabem muito bem que se for se fosse valer de voto apenas de MBLoide, nenhum dos seus candidatos aí, né, será eleito, certo? Então eles vão fazer como fizeram no ano retrasado, né? E foi assim que a Amanda Vitorazzo havia sido eleita vereadora, né, por São Paulo, porque se fosse apenas voto de MBLoide, cara, ela não iria ser eleita, cara. No máximo ela iria ser alguma suplente, né? Então, cara, ó, tem isso aí, né, tem essa, cara, eu ia falar entre aspas, não é aspas, não, é verdade mesmo, tem essa semelhança aí do Nando com o MBL, né, semelhança ideológica, certo? E tem outra coisa, cara, ele havia ajudado o MBL a estar do jeito que está hoje. Não tô falando que o MBL tá grandão, não, cara, a maior parte do povo ainda desconhece, né, o MBL. Certo, mas creio eu tô vendo assim de fora, algumas conquistas que o MBL havia tido, né, de alguns tempos para cá, teve ajuda indireta do Cheirando Rola. De qualquer forma, ele havia ajudado a captar mais gente, né, para o grupo político, certo? Ajudou eles, né? E a partir disso aqui, cara, porra, eu vejo que, olha só, tem gente aí fã do Cheirando Rola, né, que acompanha ele há muitos anos. Aí você chega à conclusão de que, cara, como é que uma pessoa se presta a esse tipo de papel, sendo que o ídolo dele, né, a referência dele, né, a referência política dele, que é o Cheirando Rola, é uma espécie de metamorfose ambulante, cara. O cara pensa uma coisa, né, em tal tempo, aí depois pensa outra coisa. Aí você até pode falar pra mim que, porra, mas acontece que o sujeito tem o direito de mudar de opinião. Sim, cara, ele tem direito de mudar de opinião, mas no caso dele, além de quando ele muda de opinião, é por uma coisa completamente fora de qualquer caráter, né? Certo? Ele faz essas mudanças de opinião aí por puro oportunismo. Ele não é alguém, alguém cabível para pagar de bom caráter para cima dos outros também, certo? Nesse tempo todo, o qual os seguidores dele, né, os fãs dele,
acompanham esse cara aí, eles já deveriam ter mudado de ideia em relação a ele há muito tempo. Ou então, se não muda, é porque são tão sem caráter quanto ele, certo? Eu não vou falar que eu era fã, né? Mas eu, entre aspas, admirava esse cara aí lá em 2015, né? Aí, rapidamente, cara, eu acabei, cara, esse sujeito aí tá caindo em contradição em algumas coisas aí, né? Ele tá sendo um pouco cruel em algumas situações, né? Então, tem algo de errado com esse cara. Tem algo de errado com esse cara. Aí a entrada do canal Babalu de Ovo, ela foi definidora para eu, de fato, mudar de ideia do que seria esse anão aqui, cara. Mas enfim. Entre 2024 e 2025, a intensidade que o Nando botava essa lista nos vídeos aumentou drasticamente, até o ponto que ela se tornou um meme. Travequeiro é uma das ofensas mais comuns de haters do Nando Moura contra ele. E tem outra coisa, né? Cara, aí pra você ver como é que o Nando Moura é o youtuber mais treteiro de todos os tempos, cara, desde o começo da plataforma. O Thomas aqui, né, esqueceu de comentar sobre diversas tretas que ele teve na época em que o Xanadu Rula ainda tretava com o Boggs, tretava com o Felipe Neto. Ele tretou com outros youtubers aí de esquerda, tipo, tinha um lá chamado Frank Java, né, que o Xanadu Rula aqui chamava de Frank Viadão, certo? Ele tretou com um intervencionista aí chamado Plaucio Pucci, né? Plaucio Pucci fez alguns vídeos contra esse cara aí, certo? O cara tretou também. Espera aí. Não, eu não vou falar que ele tretou com o canal Babalu de Ovo. Né? O que aconteceu entre ele e esse youtuber aqui foi o quê? Ele encomendava os seus minions, né? Seus mofóbicos, para dar dislikes em massa, né? É por isso que o Babalu de Ovo perdia o canal pra caramba. Deixa eu ver aqui. Sim, ele também tinha tretado com um atleta de jiu-jitsu aí, que é do Rio de Janeiro, né? Chamado Rodrigo Campedelli. Não, Rodrigo Campedelli. E o cara havia tretado com esse Campedelli aí por quê? Porque o Campedelli defendia, cara, eu não sei se defendia mesmo ou se defende ainda, né? Mas o Campedelli defendia, né, uma política anti-miscigenação. O cara vai cometer essa babaquice no país mais miscigenado do mundo, que é o Brasil. Certo? Aí o cara aí, ele ficou tretado com o Xanadu Rula aí por algum tempo. Né? No seu canal ele fez diversos vídeos contra o Xanadu Rula, né? Mas é claro, né? Claro que tanto um quanto o outro, se você colocar para ver quem é o mais famoso, né? Ainda naquela época o Xanadu Rula era muito mais famoso. Então é claro que nos comentários dos vídeos do Campedelli você tinha gente aí, né, gente, né, aliada ao Xanadu Rula que xingava o cara, né, e tudo mais, certo? Entre outras diversas tretas aí, cara. Esse maluco, ele passou literalmente o seu YouTube inteiro, né, a sua vida no YouTube inteira, né, você excluindo o canal lá, o Xanadu Rula 84, né? Passou o tempo todo tretando com as pessoas, cara, certo? Inclusive o Xanadu Rula tinha tretado com o Tico Santa Cruz, certo? Que infelizmente, cara, naquela época o sujeito tinha se transmutado de cantor de banda de rock, banda essa que havia feito sucesso aqui no Brasil, né, que foram os Detonautas, né, para comentarista político, né, para militante petista. Ele tomou um processo do Tico aí, né, por conta dos vídeos que ele soltava contra o cara. E esse cara, eu acho que eu havia comentado isso aí, né? Esse cara aqui, ele havia soltado um vídeo que felizmente acabaram vazando, né? Dele dizendo que, né, dele assumindo que, ok, cara, eu tomei aí um processo do Tico, perdi o processo. Entretanto, cara, quando eu fiz um vídeo falando sobre o processo do Tico Santa Cruz, né, pagou a porra do processo, né, pagou a porra do processo. Ou seja, a expertise desse maluco aqui, de tretar, é feita de caso pensado mesmo, cara.
né? Você se engana quando acha que o sujeito ele faz esses vídeos contra as pessoas porque ele fica genuinamente revoltado. Cara, eu acho que até pode ser em alguns casos, né? Mas na sua maior parte, cara, né? Bato na mesa aqui, ó. Essa mesa aqui é de concreto, né? Bato na mesa aqui e digo que esse maluco ele faz a maior parte das tretas dele de caso pensado mesmo, certo? E ele ganha muito dinheiro com isso, certo? Ele ganha dinheiro tanto com isso aí quanto implementando seus cursos. É um cara que ficou milionário com o YouTube. E olha que antes de ele entrar nisso aí, ele já tinha dinheiro, certo? Ele já tinha dinheiro. O Nando Moura nunca foi pobre, certo? Ele sempre teve uma vida, se você comparar com a do brasileiro médio, né, bem superior. Mas enfim, de qualquer forma, né, fica aquela chaga desgraçada de ser um youtuber treteiro. É por isso, inclusive, né, eu acho que foi por isso aí mesmo que gente séria, né, dentro da política não confia nele. Nem perde tempo comentando sobre ele, né? Então é isso aí, vamos lá. Ele, que se baseia em 3 incidentes distintos que foram usados pelos seus críticos para sugerir que ele é um entusiasta de relações amorosas com mulheres trans. Embora grande parte desses incidentes tenha sido exagerada ou sustentada com afirmações falsas com o propósito de ofender o Nando ou manchar a sua reputação, o primeiro incidente ocorreu em novembro de 2011, bem no comecinho do canal do Nando, onde uma mulher trans deixou um comentário em seu perfil, dizendo "saudades", comentário que Nando respondeu de forma brincalhona. Críticos do Nando encontraram essa postagem anos depois e a divulgaram com o intuito de insinuar uma antiga relação entre eles. O segundo incidente ocorreu em 18 de dezembro de 2013, quando Nando compartilhou uma manchete no Facebook onde afirmou não ter problemas em ter relações com transexuais. Críticos do Nando também desenterraram essa postagem, com Nando respondendo em 2020, ao afirmar que nessa época pensava de forma completamente diferente de hoje. O terceiro incidente ocorreu em 2000. Porra, mas o que? O cara, há pouco tempo atrás aí, ele manteve aquele pensamento, né? Ele firmou com aquele pensamento de que, pra mim, né, se um cara se põe como uma mulher e tudo mais, ele é uma mulher. 2020, quando o ativista de direita Mauro Fagundes trouxe à tona um episódio do Todo Dia Podcast, onde o host entrevistou uma mulher trans que trabalhava como GP, chamada Alicia Bratovic. Em um momento desse programa, Alicia afirma que já saiu com um, entre aspas, youtuber músico conservador, mas sem dar nome nenhum. Inclusive, eu vou dar uma dica aqui. Eu saí com um músico que é youtuber, viu, gente? Tá, fala o nome aí, censura depois. Não, então, eu não vou falar aqui, eu vou falar em off, mas enfim, é youtuber conservador. Não, em off, fala que eu censura depois. Eu não confio em você. Confia em mim, eu não vou falar pra ninguém, não. Pode contar. É youtuber músico conservador, gente. Acho que eu já dei todas as dicas que precisa. Censura isso, tá? É um sério? Você vai dar pin nisso, tá censurando. Não, é sério? Mas pelo menos eu censurei isso. Caraca! Gente, eu preciso de um copo d'água pra limpar a garganta depois dessa. Caramba! Eu não tô acreditando, mas ele é casado e não sei o que. Mauro então começou a divulgar nas redes sociais que Nando Moura se encaixava nessa descrição e tinha um passado de postagens declarando não ter problema tendo relações com mulheres trans, levando ele e seus seguidores a levantarem a hashtag Admita Nando Moura, onde acusaram Nando de ser o tal youtuber músico conservador. Não, e o pior é que esse transexual aí, ele é a cara do Felipe Neto, cara. Cara, esse maluco aí é a cara do Felipe Neto, cara. Putz. Porque teve as relações com um travesti. A hashtag chegou nos trending topics do Twitter em 2020 e até mesmo figuras políticas como o Fernando Collor começaram a provocar Nando Moura por conta disso.
Em suas redes sociais, Nando rebateu as acusações de travequismo e processou judicialmente o Mauro Fagundes, que foi forçado a remover as publicações dele sobre o Nando Moura. Alicia tomou conhecimento da hashtag e publicou um vídeo de esclarecimento em seu canal, onde confirma que teve relações com um, entre aspas, youtuber músico conservador com destaque no YouTube, mas que sempre respeitou o anonimato de seu cliente e que Nando Moura não é a única pessoa que se encaixa nessas características. Que atrás da entrevista do Todo Podcast. Porra, mas qual músico youtuber conservador você pensa que poderia não ser o cheirando rola, cara? Porra, tava falando do cara mesmo, bicho. Onde eu contei de fato que saí com um youtuber conservador que também é músico. Vocês provavelmente já viram que isso virou trending topic no Twitter, ou seja, assunto mais comentado. Que voz de merda, hein, cara? Ô, meu amigo. Voz de lixo. Com a hashtag Admita Nando Moura, que eu não criei, onde estavam alegando que eu disse em público que essa pessoa seria o Nando Moura. Uma coisa que eu esclareci num tweet anexo foi que não, e que eu não ia confirmar quem era. Ele não é a única pessoa com essas características, youtuber, músico, conservador, e que tem algum destaque no YouTube. Se você faz programa, eventualmente você pode acabar saindo com gente que é conhecida, e isso é normal. E eu não posso e nem vou ser impedida de dizer isso. Eu não ganho nada no esclarecimento de alguém sair. Pelo contrário, em momento nenhum eu concordei que fosse citado nome algum. Os cursos do Nando Moura são alguns de seus trabalhos mais conhecidos, icônicos e lucrativos durante toda a sua carreira na internet. Em 2017, Nando criou a Masterclass, um curso e grupo de estudos exclusivo onde Nando deu aulas sobre assuntos variados, como filosofia, política e mercado musical. A diferença é que esse maluco aqui não lê nada, cara. Né? Você imagina, cara. Ó, é a mesma coisa de você... você tem um professor de desenho que não sabe desenhar. É a mesma coisa, cara. Se bem que, inclusive, eu já vi aí um cara, né? Já vi um cara que fazia justamente isso. Ele desenhava horrivelmente, né? E era professor de desenho. Certo? E tinha gente aí que tava passando um pano pra ele. Ah, mas acontece que tem alguns professores aí que... o que mesmo? Pô, você não precisa saber desenhar para você dar aula. Pô, é claro que precisa, cara. Isso é o básico. Isso é o básico. Ou eu estou enganado? Né? E o anão aqui tinha uma lojinha pela internet, né? Inclusive estão comentando aí que ele havia imitado essa ideia aí do Cauê Moura, certo? Aí lá o cara vendia livro, né, e tudo. Se bem que eu tô lembrado disso aí anos depois. Não, anos depois não, isso aí foi alguns anos antes, né? Ele já fazia mexendo as suas quinquilharias aqui no YouTube, né? O cara vendia algumas camisas com as suas frases icônicas, né? Tipo a Bucetossauros, né? Só que o problema é que esse maluco aí, ele já tinha fãs que eram, né? Bom, aquele fã que tem a faixa etária infanto-juvenil, né? Aí você pega aí um jovem, né? Um jovem de 12, de 11 anos, querendo a camisa Bucetossauros, né? Fica meio esquisito, né, não, cara? Fica meio esquisito. E olha que eu sou politicamente incorreto, mas ainda assim, eu não sei, cara. Eu acho que pega mal você, né? Você que é pai, você querer comprar uma camisa para o seu filho de 10 anos, de 11, 12 anos, né? Escrita Bucetossauros. Mas enfim, vamos lá. Tudo em um curso só. Em 2018, Nando lançou seu curso mais famoso, o curso financeiro Mestres do Capitalismo. Desde então, Nando já lançou vários cursos diferentes sobre assuntos distintos, como o Mestres do Capitalismo 2.0, Isso aí que ele faz, isso aí, né, de ficar vendendo curso e tudo mais, né, é o que muitos youtubers fazem, cara. Que diversas pessoas fazem, só que, ok, elas têm todo o direito de fazê-lo. Mas o problema é o sujeito ele ter a expertise e competência para tal. Certo? Aí você que é fã do cara até pode falar comigo, mas acontece que ele praticamente divulga, né? E quem acaba ensinando é outra pessoa. Ok, cara, isso aí eu vou deixar passar. Essa aí eu vou deixar passar.
Saída do Brasil é o aeroporto, do dinheiro a liberdade e por aí vai. Acredito. Aí, falando na questão a saída do Brasil é o aeroporto, né? Como eu havia dito, esse maluco aqui tem passaporte italiano. Se der merda pra ele aqui, ele pode cair fora a hora que ele quiser, né? E ele não sai por quê? Ele não sai porque o Brasil, ele é muito bom pra pessoa que tem dinheiro. Agora o contrário não é. O contrário não é. Então, enquanto ele estiver aqui, né, enquanto ele está soltando esses cursos aí pra gente que em sua maior parte, né, não tem assim uma suficiência financeira, né, aí tá bom pra ele. Ele não tá nem aí se o cara, inclusive, né, já haviam soltado que esse maluco aqui, ele tem alguns fãs aí que sequer tem casa própria, são da classe D, certo? São pessoas aí que vivem em favela, em periferia. E esse maluco aqui tá numa posição, né, de classe média alta. É por isso que eu tô falando, cara, que o Brasil ele é bom para quem tem dinheiro. Especialmente se você for rico, né, como é o caso do nosso querido anão aqui. Agora pra gente que tá, né, que mora em barraco de favela, tu acha que o Brasil é bom? Não é, cara. Não é, ainda mais se você ter que recorrer ao serviço público. Não é? Vamos continuar. Dita-se que cursos sejam sua principal fonte de renda, visto que muitas das estimativas que se encontram na internet apontam que Nando já faturou milhões de reais com eles. Nando Moura versus Tiff é uma treta entre Nando e o antigo administrador. Aí você vê que o Thomas, ele pulou mais tretas do que eu imaginava que ele pularia, cara. Ele pulou treta pra cacete, cara, porque se você pegar essa aqui do Tiff, ela é uma treta, não vou falar que é uma treta nova, pô, é uma treta recente, né, que tem alguns anos, né, e tudo, certo? Mas de 2020 pra cá, antes do Tiff, né, ele tretou com diversas pessoas, cara. Mas enfim, vamos lá. Administrador do grupo do Xbox Mil Grau. Eu já falei dessa treta no meu iceberg da guerra de consoles, mas, resumindo, Tiff e Nando Moura eram dois amigos que se davam bem, principalmente por conta de suas... Não, o Tiff nunca foi amigo do Nando Moura, cara. Nunca foi, você já começou mal já. E tem outra coisa, né? Falando em videogame, né? O que você não vai falar aqui é que o Nando Moura, ele havia tretado com a comunidade gamer também, certo? Porque ele havia... eu estou lembrado, né? Ele fez alguns vídeos, né, jogando um videogame, né, e tudo mais, né? E ele havia falado mal daquele videogame que, sim, eu até concordo com ele, é uma merda, né? Chamado The King of Fighters 14, certo? É um jogo de merda, e eu falo isso aí com propriedade. Por quê? Porque eu sou fã e eu acompanho a saga The King of Fighters há muito tempo, certo? Eu sei, né, o porquê que chegou ao ponto dos caras fazerem jogos em 3D genéricos para um cacete, certo? Eu, inclusive, cara, eu fiz uns 3 ou 4 vídeos comentando sobre isso aí. Vou ter que sair daqui porque tá dando um barulho aqui de vez em quando. Eu fiz uns 4, isso aí foi o quê? Isso aí foi, eu acho que foi em 22, né? Não, foi em 21, foi em 21. Eu fiz uns 4 ou 5 vídeos comentando sobre isso aí, né? Eu achava esses jogos aí em 3D que a SNK tá fazendo, né? E quando se fala de SNK, você que acompanha essa empresa, você sabe muito bem que essa marca aí, né? Ela havia passado por algumas situações complicadas, cara, de alguns tempos pra cá. Eu acho que de uns 20 anos pra cá, ela acabou falindo, aí entraram outros funcionários, certo? Aí depois, essa empresa aí, ela havia sido comprada por algum sheik, certo? E hoje ela, infelizmente, né, mesmo sob a batuta de um sujeito que tem muito dinheiro, né, ela anda sim fazendo, vou falar pela última vez aqui, fazendo jogos em 3D completamente genéricos, cara. Completamente genéricos,
certo? E o Cheirando Rolo aqui, ele pegou justamente um jogo, né, o qual era genérico para o cacete, mas o que complicou para ele não foi isso aí não, cara. Foi o fato de que, porra, o cara é fã de Street Fighter, né? O cara nunca deu bola pra série KOF, né? Tanto é que ele fala lá que o jogo, né, é um jogo de puta e de viado. Então isso aí foi o que fez aborrecer os caras que acompanham o KOF, né, os caras que, certo? E o cara acabou ficando mal falado, né, mas ele não tava nem aí, cara. Ele não, sim, inclusive ele só se emporcou é ótimo. O cara virou um porco. Ele só havia se importado quando o Velberan havia feito um vídeo criticando ele, né? Dizendo que, né, o cara estava errado, né, e tudo mais, e não considerava o Cheirando Rola como nada, certo? A essa época aí, eu achava que o Velberan fosse da direita, né? Eu achava que fosse, mas não, cara. Aí depois, inclusive, ó, soube no ano passado, né, que o Velberan faz o L. Fiquei surpreso com isso, cara. Eu realmente havia ficado surpreso com isso. Só que enfim, o Cheirando Rola fez um vídeo aqui, desancando o Velberan e tudo mais, e aparentemente deixou de falar tanto assim sobre... Se bem que ele nunca falou tanto sobre videogame, né, cara? Ele nunca falou tanto assim, né? Mas se você pegar os vídeos de alguns anos dele pra cá, né, ele foi falando de videogame cada vez menos, se bem que não era uma expertise dele também, né, cara? Não era, né? Mas enfim, vamos lá. Proximidades ideológicas. Um dia, Nando Moura participou de uma live jogando Sea of Thieves com o Chief, um amigo do Chief e o assessor do Nando. No jogo, o grupo derrubou um navio pirata com tiros de canhão e o assessor do Nando fez uma piada afirmando que o navio inimigo ficou com mais furos que a Marielle Franco após ser fuzilada. Aí você vê aqui que o Cheirando Rola já havia trocado de assessor já, né? Não era mais o Thiago, né? Era agora o Vini. Se bem que eu acho que isso aí aconteceu foi em 2022, 2021, cara. Pra lá. Isso aí foi algo um pouco mais recente. Nando acreditou que o homem que fez a piada tinha sido o amigo do Chief, então ficou puto com o Chief, encerrando a amizade entre eles depois disso. Posteriormente, os dois trocaram farpas, com o Chief afirmando que Nando é um rapaz ganancioso movido por dinheiro e Nando acusando o Chief de ser racista. Nando Moura versus... Só foi isso? Só foi isso? Só foi isso? É por isso que eu tenho que concordar quando o Chief fala que o Thomas ele fez esse iceberg aqui amando, né, por encomenda do MBL, cara. Porque essa treta com o Chief aí, ela vai até hoje. Ela vai até hoje, né? Inclusive, né, tem aí a sua... Não, ia falar uma coisa aqui, mas já quieto. Né? Inclusive, cara, porra, você pega que o Thomas, ele... Não sei se ele havia se esquecido ou então se ele havia sido também recomendado a não falar, né? Mas em relação a essa situação aí do barco, e tudo mais, né? O Vini, ele tinha falado assim: esse barco aqui tá com tanto furo que eu vou chamar ele de Marielle. Mas acontece que a culpa de quem havia soltado isso havia dado, né, pro youtuber Guilherme Marques, mais conhecido como Ignorante, que era um outro youtuber que era, digamos assim, amigo do Cheirando Rola, né? Inclusive, né, o nosso querido anão aqui havia soltado um vídeo onde estava, entre aspas, acolhendo, né, o Guilherme. Cara, eu não sei o porquê que o Cheirando Rola aqui, né, ele colocou a culpa no Ignorante, cara. Eu não entendo isso aí. Bom, eu não sei se eles estavam brigando, né, e tudo mais, né, certo? Eu não sei. Mas o cara soltou esse tipo de enganação, de mentira pra cima do Guilherme, e eu não sei se o Guilherme havia processado o cara. Eu não sei se isso aí havia acontecido. Porque numa situação dessas aí, onde você é culpado de algo qual você não havia feito, inclusive exposto para milhares de pessoas no YouTube, né? Tu tem que processar, cara. Tu tem que processar. E ainda hoje o Guilherme aí, né? Ele é um cara que tem um canal no YouTube, né, e tudo mais, mas ele bom, pelo que eu havia sacado, também é um cara da direita. Não, também não, né?
Isso aí, se você fizer uma comparação dele com o Xerando Rola. O Xerando Rola ele é de centro-esquerda, né? O Guilherme, né, é da direita. Eu já havia soltado aqui alguns vídeos sobre ele, né, e tudo mais. E eu havia dito também que eu acompanhava o canal do cara, mas o sujeito, ele passa tanto tempo criticando o Bolsonaro, o Nicolas, né, e tudo mais, né, e sem propor nenhuma solução, sem propor algo que seja bom, né, que, bom, ao menos pra mim aconteceu, né, acabou me fazendo um pouquinho mal, né, cara? Porque, pô, você acompanha um cara, né, e que, ok, eu até entendo que o Brasil está uma merda, né, e tudo mais, mas você passa o tempo inteiro detonando, né, e, ok, você até pode pensar e falar pra mim, pô, mas você tá passando pano pras merdas que o Nicolas faz, que o Bolsonaro faz? Não, cara, eu não tô passando pano, mas acontece que eles não se resumem a isso aí. Então eu acho que, na minha opinião, o ignorante, até hoje ele comete os mesmos erros, né, o qual o Xerando Rola comete. A diferença é que o ignorante é da direita, né? E eu também não tô falando que pô, você deve esconder, né, o que o Nicolas faz, né, que é ruim pro Brasil, né, e tudo mais. Não, cara, não tô falando que você deva esconder isso aí. Mas, pô, cara, você só fala coisas, né, que não são edificantes, certo? Só fala coisas ruins dos caras, né? Então, isso aí pra mim, né, acabou me... Porra, cara, eu não vou ficar aqui, cara. Eu não vou ficar acompanhando esses vídeos do cara, não. Certo? O cara acaba emanando, né, uma, entre aspas, aura negativa. Acaba deixando a pessoa desconfortável o suficiente. E de vez em quando o ignorante aí, ele faz vídeo brigando com os caras, né, dos comentários que, né, acabam xingando ele. Porra, isso aí eu também considero outro erro. Um outro erro. Sabe? Mas enfim, vamos continuar aqui. MBL é uma das tretas mais intensas e lendárias de toda a Nandostória. Ela tecnicamente começa quase 10 anos atrás, com uma leve rivalidade entre o Nando e o Arthur Duval, do canal Mamãe Falei. Em 22 de outubro de 2016, Nando fez um vídeo intitulado Mamãe Falei, Estudo de Esquerdistas, onde elogia os vídeos do Arthur e encoraja seus inscritos a assistirem. Aí você pega que o cara começa assim sempre, né? Ele começa assim sempre, aí depois ele vai trocando gradualmente as suas opiniões, né, sobre a pessoa. Seu conteúdo. Ainda assim, eles tinham discordâncias ideológicas, visto que, apesar de ambos serem da direita e concordarem em praticamente tudo sobre economia, Nando se identificava como conservador, enquanto o Arthur era um liberal e integrante do Movimento Brasil Livre, um grupo e movimento político focado na divulgação de pautas da direita liberal. Os dois então realizaram um debate no canal Terça Livre, que foi surpreendentemente amigável, mas ainda assim plantou a semente daquilo que... E o engraçado que, porra, cara, em relação a isso aí, né, o Xerando Rola aí, pra você pegar como é que o maluco, segundo o Olavo de Carvalho, também, né, era um analfabeto político. O cara recebia ajuda, certo, de outras pessoas para fazer os seus questionamentos, o seu debate. Aí você que é fã dele, então até mesmo que não seria fã dele, né, você poderia falar pra mim que, porra, mas isso aí é normal, né, e tudo mais. Ok, cara, mas acontece que o cara tava fazendo isso aí, tava se sujeitando a isso aí numa época em que esse maluco aí pagava de bonzão pra cima de muita gente. Em 2016 ele já tava assim. Em 2015 ele já mostrava isso, enquanto youtuber político. E conforme os anos, foi se tornando uma rivalidade gradualmente mais hostil entre os dois. O grande ponto de ignição aconteceu 2 anos depois, em 2018, por culpa do Felipe Neto.
Acontece que alguns jornais e redes de imprensa da época começaram a realizar matérias criticando o Felipe Neto por ser um youtuber infanto-juvenil, mas cujo conteúdo poderia ser impróprio demais para crianças, ou até sugeriram que a plataforma tomasse medidas quanto a isso. Arthur então fez um vídeo defendendo... Cara, é o cacete que o YouTube fazer isso aí, né? Ele faria isso aí. Até porque o Felipe Neto era um youtuber grandão já, né? E a gente sabe muito bem por A mais B aqui que há um tratamento desigual dado para youtubers grandes e youtubers pequenos aqui na plataforma, né? O próprio Cheirando o Rolo aí havia assumido aí que ele tem uma espécie de atendimento especial aqui no YouTube, certo? E aí como é que fica a situação? Sem contar que esse maluco aí, né, ele, como eu já havia dito, ele incumbia os seus minions a dar dislikes em massa em vídeos críticos a ele. Geralmente eram vídeos de canais pequenos. E aí o canal acabava tomando strike, acabava sendo derrubado. Esse maluco aqui deve ter derrubado diversos canais, cara. Então, bicho, até no YouTube, né, que dá a impressão de que aqui é um lugar mais igualitário. Não, igualitário é o cacete, cara. Igualitário é o cacete. Vamos lá. Defendendo Felipe Neto, onde afirma que não gosta dele, mas que ele deveria ter o direito de postar seus vídeos no YouTube sem a censura da plataforma. Nando fez uma resposta ao Arthur, onde discorda completamente da sua oposição e ainda levanta a suspeita que Felipe Neto estaria envolvido no MBL por trás das cortinas, devido ao fato de Felipe ter retuitado algumas postagens do grupo no Twitter. A relação entre eles também piorou após um clipe do Arthur falando que ele não era e nunca foi amigo do Nando. O Nando Moura, eu nunca fui amigo do Nando Moura. Muita gente acha que eu era puta brother do Nando Moura. Não é, mesmo porque o Nando Moura ele mora. Mas a amizade não é construída assim. Primeiro você é político. Minhas amizades com político dentro do YouTube é uma coisa só, só me fudir. Então tem diversas amizades que eu converso diariamente, que eu saio comentando aqui no YouTube. O Danilo Gentili, o André Guedes, o Fábio Lima. É diferente. É diferente dos amigos aqui que eu conto nos dedos, de uma pessoa que está almejando poder político e que sabe que eu sou uma peça importante no tabuleiro. E de verdade, eu cansei de ser usado por essa galera. Só tomei no rabo. Só me fudi. Cansou de ser usado, sendo que esse maluco aí ia atrás deles, cara. Ele ia atrás deles. Ele foi atrás do Bolsonaro, ele foi atrás do Moro. Ele sempre coloca políticos aí dentro de casa. E aí? Você quem vai atrás das pessoas, bicho? Arthur e Nando então começaram a trocar farpas nas redes sociais por um bom tempo, principalmente após a controvérsia do "elas são fáceis porque são pobres" do Arthur. Ainda assim, a relação entre Nando e o MBL como um todo, até então, não era tão ruim. Tudo isso mudou no amaldiçoado dia de 25 de novembro de 2024. Um perfil no Twitter chamado Bucetossauro fez uma postagem comparando a logo antiga do MBL com a logo nova. Nando Moura respondeu a essa postagem criticando a logo nova. No mesmo dia, Nando fez um tweet dizendo: "O brasileiro é uma máquina de idolatrar canalhas. Sai um, entra outro." O usuário então inocentemente respondeu a esse tweet com uma pergunta que causou o efeito borboleta que iniciou o segundo impacto da treta Nando-MBL. "Votaria no Arthur para a presidência?" Nando respondeu dizendo: "Vocês têm mesmo merda na cabeça, não é possível." Por que fazer um comentário desses, Nando Moura? Totalmente contraproducente. A gente tá mesmo lado da trincheira e ao invés de você ser generoso com a gente, você não para de nos atacar. Às vezes parece que você não quer mudança, parece que você só quer se indignar para sempre. Imbecil. Mas ele não quer mudança mesmo, pô. Foi como eu disse, né? Quanto melhor o Brasil estiver uma merda para ele, não, vou reformular a frase. Quanto mais o Brasil estiver na merda, né?
melhor pra ele, cara. Melhor pra ele. Se aqui tivesse num nível do que de um Países Baixos, de um Estados Unidos, não, ok. Você até pode comentar que nos Estados Unidos você também tem algumas dificuldades, mas, porra, obviamente o país é muito melhor para viver do que aqui no Brasil. Mas, pô, se tivesse Pô, o que eu ia falar agora? Pô, cara, se você tivesse em uma Inglaterra, apesar de também estar passando por alguns problemas aí devido à imigração em massa, né, ilegal ainda por cima, certo? Se aqui melhorar, né, ele não vai ser mais um youtuber de sucesso, ele nem seria um youtuber de sucesso, cara. Falando de política, né, e também dando aquela aura negativa, né, foi como eu havia dito no caso do ignorante, a situação iria ser outra, cara. Vou continuar. Tio do c... mesmo o lado da trincheira, a minha trincheira é sozinho. Após esse comentário... E a trincheira do cara é sozinho, sendo que ele dispõe de um monte de minions para auxiliar ele. Né? Não é sozinho, exatamente. Isso aí também prova, né, por A mais B, de novo. Né? De novo aqui, inclusive eu vou falar pela última vez. Que ele, se quiser, ele descarta os seguidores e os inscritos dele. Apesar dele falar, né, em todo vídeo, se inscreva no canal, verifique sua inscrição, certo? É isso. Né? Nando recebeu diversas críticas de integrantes do MBL. Nando afirmou que eles só começaram a criticá-lo após sua crítica de uma logo nova e publicou diversas postagens e vídeos atacando não apenas o Arthur, mas também outros membros notórios do MBL, como o Renan Santos e o Kim Kataguiri, por conta de discordâncias ideológicas e supostas ações desonestas vindas do MBL. O movimento... E o pior é que esse imbecil aqui, né, enquanto era, entre aspas, bolsonarista, né, ele mal falava sobre o MBL, cara. Ele mal falava, inclusive, né, o MBL naquela época ali, ele já estava detonando o bolsonarismo, cara. Certo? Ele não falava um mal sobre os caras. Né? Enfim. Inclusive chegou a mover uma ação para derrubar mais de 40 vídeos do Nando Moura. No final de 2025, o MBL criou um partido político chamado Missão. E desde então, Nando publicou diversos vídeos criticando o partido e seus membros, não apenas fazendo vídeos especificamente para tratar de uma crítica como de costume, mas também dedicando partes inteiras de vídeos sobre assuntos distintos apenas para falar do MBL. Por exemplo, em um vídeo recente de 17 minutos falando sobre o Felca e o videogame Roblox, Nando para de falar do assunto principal do vídeo a partir dos 8 minutos e dedica o resto do upload para criticar candidatos. Porra, mas ele fazia isso aí desde quando criticava o Bolsonaro pra caramba, ele fazia isso aí com o Bolsonaro. Do MBL? Em um vídeo de 12 minutos intitulado My Conquister e Oruan, burrice a pouco, Nando começa a falar do MBL a partir de 2 minutos e 40 segundos no vídeo até o seu final. Em um vídeo noticiando a morte trágica de uma menina de 19 anos batalhar o câncer, Nando deixa de falar da notícia no meio do vídeo para criticar o MBL e a fala de um de seus membros. A batalha de Nando contra o MBL e o Partido Missão parece ser muito mais intensa e pessoal do que aquela contra o Bolsonaro, ao ponto que internautas criaram um dashboard interativo listando todas as vezes que Nando falou do MBL, assim como os dias consecutivos e a porcentagem de seus vídeos que ele dedicou apenas para falar do movimento ou de seus integrantes. O MBL também realizou ataques contra o Nando. Como eu falei antes, eles moveram uma ação para remover 40 vídeos do Nando sobre o MBL, justificando essa ação, afirmando que Nando imputou crimes contra membros do MBL, como de racismo e nazismo, e até citaram gordofobia como um dos pontos para justificar essa... Aí tu pega como é que os caras são covardes mesmo, né? Se bem que já que o MBL é um grupo de centro-esquerda, né? Não vou falar que eles acreditam no tal da gordofobia, não. Eles fizeram isso aí só pra ver se conseguia ferrar o Nando mais rápido, né? Aproveitando que a gente tá no sistema judiciário aí pró-esquerda, né? Eu acho que foi isso aí, cara.
remoção. Mais recentemente, eles também vêm criticando muito o Nando Moura pelo fato dele ter comprado cotas no resort Itaiaia, um resort de propriedade do ministro Dias Toffoli, que está no centro do escândalo do Banco Master. Por motivos legais, eu devo reiterar que o fato de Nando ter cotas no resort Itaiaia não necessariamente implica que ele está envolvido nesse escândalo de corrupção. Uma das coisas mais curiosas sobre o conteúdo do Nando Moura é a sua aba de comentários. Apesar de ser um youtuber controverso com taxas de dislike relativamente altas, como é de costume para qualquer youtuber político, é difícil encontrar comentários o criticando. E alguns de seus vídeos antigos, com centenas de milhares de visualizações, possuem uma quantia de comentários extremamente baixa. O vídeo do Kid Bengala deputado, por exemplo, que tem mais de 400 mil visualizações, tem apenas 29 comentários. Isso levantou suspeitas que Nando excluísse comentários negativos de seus vídeos. As suspeitas foram aparentemente confirmadas quando passou a ser circulado na internet uma print do Nando Moura respondendo um comentário lhe acusando de excluir comentários, onde afirma que paga uma equipe de funcionários para moderar a aba de comentários. Não, quem é que faz essa exclusão de comentários aí é o assessor dele, né? O antigo assessor fazia isso e o atual, que é o Vini, também faz. De seu canal. Em 2023, o podcast Inteligência Limitada realizou um programa de debate entre o influencer e integrante do MBL, Marcelo Brigadeiro, e o ativista libertário, Paulo Cogos. O programa permaneceu bem normal até 1h47, quando, do nada, Nando Moura entra no programa e começa a debater com os dois, e a partir desse momento o debate passa a ser muito menos civil e com muita gritaria. Tá aberto o áudio dele, Lênin? Quer vir pra cá, Nando? Eu saio. Não, termina aí o podcast. E você ficou lá, que nem um gordinho tetola no meio da rua. Mito, é o remedinho do mito. É o remedinho do mito. Eu vi você gritando malacói. Cara, não seja vergonha, sabe? Pra sua própria família, meu irmão. E depois foi pedir desculpa pro Dória. Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Tá bom, mas ficou lá e toda. Que bala que pediu, porra? Não, eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Eu não pedi desculpa pro Dória porra nenhuma. Você tá sendo desonesto. A galera tua não respeitou a morte. Que galera minha? Eu respondo. Eu respondo por mim, eu não respondo por mais ninguém. Eu respondo pelas minhas atitudes. O Xerando Rola, né? Bom, foi como eu tinha dito, né? Ele foi a favor do Fique em Casa, ele pregou o voto nulo em 2022. Então ele está comentando aqui, né, sobre o Cogos ter sido contra justamente o Fique em Casa, né, e tudo mais. Eu também fui contra. Aí você pega que como é que o sujeito pode se dizer de direita também sendo a favor do Fique em Casa, cara? Sendo a favor também de tudo que havia acontecido, né? Mas enfim, vamos lá. E por mais atitude de ninguém. O que eu quero está dentro de um grupo facínora. Ô, Nando Moura, calma aí. Você não tá me deixando nem falar. Não, você não estudou história. Você não sabe história recente. Ô, Nando Moura, se você não me vai... Procura aí. Ô, Nando Moura, se você não me deixar falar... Se você não me deixar falar, você não tá debatendo. Você tá querendo se impor pelo grito. Eu acho realmente que tu é uma vergonha. O Brigadeiro se comportou. O Brigadeiro não me quer. Não tem mais como se comportar um cara como você, irmão. Mas você tem que se comportar em respeito aos espectadores. Eu me comportar, você falou que era um bosta, seu canalha. Utilizou e vou usar mais seu burro. Então não sair, enfia no cu toda a porra. Calma. Então eu quero, você não respeita. Você não respeita nem o podcast. Se foda. Você é um mal educado. Você é um mal educado. Eu li todas as referências. E aí você pega que o Xerando Rola estava assim por quê? Porque antes esse cara aí tinha debatido com o Nicolas, certo? Isso aí havia acontecido, inclusive foi aí mesmo, né? E eu havia feito um vídeo, né, falando, cara, Nicolas, não fica dando atenção para esse maluco aí não, cara, porque ele vai subir em cima de você, no sentido de pegar mais inscritos, visualizações, né, e tudo mais. Aí aconteceu esse debate, o qual eu não vi, certo? Do pouco que eu vi eu fiquei constrangido, porque o Xerando Rola estava sendo massacrado, né? E o Xerando Rola, né, sabendo que havia sido derrotado, inclusive o próprio Arthur, né, havia dito que no debate o Nando havia sido derrotado mesmo. Ele pegou aí essa oportunidade de debater com o Cogos, estava debatendo com o Brigadeiro,
né, para ver se tentava remediar aquela situação, né, para ver se a sua fama, né, não ficaria tão chamuscada como havia ficado. Aí foi aí, saiu de... Cara, estava em Cotia já, né? Saiu de Cotia, foi para esse lugar aqui, que é o estúdio do Vilela, né? Aqui em São Paulo. E passou uma nova vergonha, cara. O cara com 40 anos na carcaça agindo dessa forma, bicho. O que você sabe disso? A diferença entre mim e você sabe qual é? O Olavo você decora nomes e eu interpreto fatos. Você essa é a diferença. disse que leu deixa eu Olavo falar. de Carvalho. O fato é, deixa eu terminar de falar. De Carvalho deixa eu terminar de falar. O meu ponto é que tem um mau capitão contra um pirata. Eu vou votar no mau capitão, acabou. Só que esse mau capitão tá dando cu pros piratas, gordo. Você não tá entendendo, gordo? Caralho. Ele tá com pirata com você. Estralado. O Xerando Rola também é gordo, cara. Ele também é gordo. É gordo, baixinho, certo? Careca. Careca. Antes de continuar, eu devo agradecer os membros do meu canal, em especial os donos dos campos de arroz, cujas doações generosas permitem que meu canal continue ativo, mesmo com as taxas de juros abusivas dos meus credores em Tel Aviv. Outra coisa é que provavelmente o meu canal vai ter um breve hiato, pois eu vou estar focando em terminar o TCC da minha faculdade. Eu também agradeço todas as pessoas que ajudaram na pesquisa e na produção do meu vídeo. Enfim, sem mais enrolação. Eu também agradeço todas as pessoas que ajudaram na pesquisa. Aqui quem é que auxiliou esse cara? Aqui, Henrique, que é do MBL, esse youtuber Henrique aqui é do MBL. New York, aqui ó, me ajudou muito no privado com a pesquisa e coleta de print. Só que eu acho que ele falou especificamente sobre a treta do Nando e do MBL, né? Porque, cara, eu acho que quando o anão aqui, ele chegou a ser um youtuber, esse Henrique aqui, era uma criança ainda, cara. Acho que era uma criança ainda, ou então não tava nem no saco do pai dele. Não, eu acho que esse ponto também não. Aqui, New York Treta, né? Vamos ver, arquivou e fez vídeos anos atrás das tretas do Nando e continua fazendo isso aí até hoje. Aqui o Subtosco, né, que é da época do Babalu de Ovo, arquivou e fez vídeos anos atrás das tretas do Nando, né? Arquivo Marquezine, TV anos 90. Mas esse Henrique aqui, cara, esse Henrique aqui é inconfiável, cara. É inconfiável, esse maluco aí é MBLoide. Então, é por isso que eu acho que o erro aqui do Thomas, né, foi que ele não chamou as pessoas exatas que sabem das tretas do Nando antigas, cara, pra fazer esse iceberg aqui, cara. Ele tinha que ter chamado o Tiff, né, ele tinha que ter chamado o Ignorante, né, e tinha que ter me chamado, cara, certo? Eu acho que, inclusive, eu me lembro, né, bem mais do que havia acontecido sobre as tretas do Nando, né? Mais do que o próprio Tiff e do que o próprio Ignorante, cara. Mas enfim. Pesquisa e na produção do meu vídeo. Enfim, sem mais enrolação e de volta para a última camada do iceberg. Em 2025, o influencer Peter, conhecido pelo canal Ei Nerd, fez um vídeo onde realizou uma tier list de youtubers que ele gostava e odiava. Nessa tier list, Peter comenta sobre o Nando Moura e afirma que gosta dele, mas que acha que em algumas... Você vê que o... Ah, tá. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu vou deixar acontecer e depois eu comento. Ah, sim, não, pô, vou falar agora. Você pega que o Thomas, ele não falou sobre a treta do Nando Moura e do Nicolas, cara, a ponto deles debaterem lá no Inteligência Limitada. Ele não falou disso aí, né? Ele não falou que eu havia acabado de comentar, né?
que o Cheirando Rolo ele só foi debater com o Cogos para tentar ver se ficava menos... Não, para tentar ver se limpava perante as vergonhas as quais ele havia feito no debate com o Nicolas, né? Em ocasiões, ele acabou perdendo a mão. Nando Moura eu assisto, bota na categoria assisto. Volta e meia me deparo com o juiz do Nando Moura e assisto, achei ele muito engraçado. Teve umas fases aí que o Nando Moura perdeu a mão, mal, né, cara, não bateu com a minha opinião, só isso. Logo depois disso, Tem outra coisa, o Cheirando Rolo também havia brigado com alguns youtubers aí, que eram, entre aspas, amigos dele, né, e que, né, não quiseram fazer, né, o que ele queria, certo? Tipo quem? O André Alba, né, ele foi um dos exemplos aí. Teve também o próprio Ignorante, né? Aparentemente, eu acho que aparentemente foi porque o Ignorante, né, fez algo que o Cheirando Rolo não queria fazer. Não, fez algo, não. Vou reformular aqui a frase. Ele não quis fazer algo que o Cheirando Rolo havia imposto para ele. Sem contar que outros exemplos aí que tiveram, cara. Ah, sim, e tinha outra coisa, né? Tinha um youtuber aí chamado Rogério Betim. Ele chegou a ser aliado do Cheirando Rolo e o Cheirando Rolo havia ficado aborrecido com ele, por quê? Porque o Betim aí, né, ele havia feito um vídeo para dizer quanto que o Cheirando Rolo ganhava no YouTube. Eu acho que inclusive era uma prática do canal do cara, né, certo? Fazer vídeos aí de quanto o tal influencer, tal youtuber ganhava, né, e tudo mais. Aí o Cheirando Rolo ficou puto com isso, né? Eu até entendo, mas eu acho que não a ponto de querer brigar com o cara, você perdeu a credibilidade, então já era, né, e tudo. Não sei, cara, eu acho que o Bettini só fez algo, vou repetir aqui de novo, ele só fez algo qual era aparentemente recorrente no canal dele, né? Mas ok, eu acho que, né, ele deveria ao menos pedir permissão pro Cheirando Rolo, né? Mas de qualquer forma o Betim foi, né, ele tá aí no meio das pessoas que acabaram sendo aliado do Cheirando Rolo e depois, né, tiveram uma treta aí, né? E sim, inclusive o Betim havia soltado um vídeo aí, né, falando que, pô, cara, em relação a expor tal youtuber, né, e tudo mais, pô, o Cheirando Rolo, você também faz isso aí direto, cara, né? Você faz isso aí direto, né? Aí a partir disso aí os caras aparentemente não mais continuaram com essa treta, né, e tudo aí. Cada um seguiu o seu caminho, né? Mas enfim. Nando fez um vídeo resposta ao Peter por esse comentário, em que afirma que quem perdeu a mão foi, na verdade, o MBL, apesar de Peter não ser filiado ao movimento e apenas ter brevemente falado que concordava com algumas coisas deles e discordava de outras. No vídeo, Nando também cita o divórcio de Peter com sua ex-mulher. Quando ele vai falar a respeito de mim, ele diz que gosta, que acha engraçado, mas que eu perdi a mão, como vocês viram aí. E para que a crítica fosse justa, eu gostaria de saber exatamente onde é que eu perdi a mão, segundo ele, para que eu pudesse pelo menos me defender. No vídeo de hoje, embora ele não tenha especificado, eu vou falar a respeito de onde eu perdi a mão. Da separação entre o Peter e a Andressa, que me deixou muito triste, porque eu gostava muito do conteúdo que os dois produziam juntos. Eu gosto muito do canal do Peter, eu gosto muito do canal que eles faziam juntos, de viagem e tudo mais, junto com a família, e uma relação muito bonita que foi construída durante muitos anos, né? Peter, para mim, quem perdeu a mão é quem votou junto com o PT e o PSOL para batizar a sua gasolina com até 35% de álcool. Peter respondeu esse vídeo do Nando, onde basicamente diz que a fala do perdeu a mão não se referia ao Nando como um todo e que ele não tinha interesse em intensas discussões políticas. Melicine Siqueira é o nome da antiga cadela de estimação do Nando Moura, assim como o nome de um, hoje deletado, canal no YouTube que publicava conteúdo pró-Nando Moura e contra os seus rivais na internet. Contudo, surgiram teorias que esse canal não se tratava de um canal de um fã do Nando, mas sim um canal secundário do próprio Nando, onde ele postava conteúdo que não podia postar no seu canal principal,
Inclusive, aquele vídeo enganoso do Maestro Boggs xingando o filho do Nando Moura, que o próprio Nando tinha deixado o link na descrição de um de seus vídeos, era um upload do canal Melicine Siqueira. A primeira pessoa a realmente espalhar essa teoria foi o dono do canal, Subtosco, em 2018, em um vídeo dele sobre a treta entre o Nando e o Boggs. Eu tô fazendo questão de mostrar esse canal porque eu suspeito que ele seja do Nando Moura. Repare que esse canal da Melicine Siqueira tem um único objetivo de ser ponta de lança do Nando Moura. Todo o conteúdo do canal é direcionado ao Nando Moura. A existência desse canal tem um único objetivo de postar vídeos onde o Nando Moura não poderia postar lá no canal dele. Agora, adivinha quem foi que postou um vídeo no mesmo dia que o da Melicine Siqueira? Pois é, o Nando Moura. Por sinal, tem o mesmo título e, coincidentemente, eles se completam. O objetivo do vídeo da Melicine é um só: complementar o vídeo do Nando Moura e dar credibilidade às lorotas que ele inventa. Nesse debate, o Nando Moura menciona que tinha um presente para o Maestro Boggs. E ele indica um vídeo, adivinhe de quem, na descrição, da Melicine Siqueira. Adivinhe qual data o vídeo foi postado. Na mesma data do vídeo dele. Como? Eu vou provar com esse vídeo do Nando Moura aqui. Vídeo postado dia 26 de maio de 2018. Refleti bastante. Agora, vem a parte onde nós vamos deixar... Isso aqui são várias câmeras, né? São 3 câmeras. Vamos deixar editado, legal, colocar no canal. Ou seja, o debate aconteceu dia 26, o vídeo do Nando Moura foi postado dia 30, o vídeo da Melicine Siqueira foi postado dia 30, e o Nando Moura fez a indicação do canal da Melicine Siqueira e do vídeo da Melicine Siqueira dia 26, no próprio debate. Trocando em miúdos, o Nando Moura fez a indicação do vídeo da Melicine Siqueira antes da existência do próprio vídeo, tornando impossível que ele negue um vínculo com esse canal. Nando Moura versus Code Hack se refere a uma treta que ocorreu entre o Nando e o youtuber de política com 65 mil inscritos, Code Hack. Tudo aconteceu em 2019, quando existia a tal bolha da Vaporwave, um grupo de pessoas da direita nas redes sociais que tinham perfis com fotos e capas na estética Vaporwave, cujo maior representante era Code Hack, devido ao seu canal no YouTube. Os perfis Vaporwave começaram a zombar do Nando Moura após ele romper com o bolsonarismo, embora o Code Hack tenha permanecido neutro nessa rixa. Até que, do nada, Nando Moura postou um doxing do Code Hack em seu Twitter e na aba de comunidade no YouTube, onde expôs o seu nome, uma foto... Isso eu lembro. Isso aí eu lembro. Esse maluco aqui também é escrotaço, mano. Isso aqui é escrotaço, esse maluco aí, mano. Bom, isso aí é a minha opinião, né? Esse maluco é escrotaço. Inclusive hoje, né, ele... Deixa eu passar aqui o helicóptero barulhento pra caramba. Inclusive hoje esse imbecil aqui, né, ele conversa com os gordões do canal Alta Linguagem, né? Ele tá lá com eles lá. O seu rosto e o perfil de sua empresa no Instagram. Lembrando que, até esse momento, Code Hack era uma figura anônima. A empresa de Code Hack era uma firma de fotografia com suas fotos e postagens que formavam seu portfólio profissional, que agora estavam sendo bombardeadas com comentários negativos relacionados à política após o doxing do Nando. Além disso, Code Hack morava no Nordeste e em uma região predominantemente esquerdista, então muitos de seus clientes e parceiros comerciais deixaram de colaborar com ele após ter a sua identidade exposta como um youtuber de direita. De acordo com o Code Hack, até a sua namorada chegou a ser ameaçada por militantes políticos e os dois terminaram o relacionamento. Na pandemia, Code Hack não conseguia mais trabalhar como fotógrafo e se mudou para a Europa, onde trabalha ganhando o salário mínimo local e ocasionalmente realizando lives no YouTube e na Kik. Por volta de 2017, Nando Moura começou... Porra, mas eu queria saber se esse maluco processou o Nando. Se eu fosse ele, né, eu ia processar o Nando, cara, porque por mais que eu deteste esse imbecil aqui,
Eu não acho justo o que havia acontecido com ele. Só que em 2019, cara, eu detestava esse cara aqui tanto que eu fiz um vídeo comemorando, né? Mas enfim, eu não vou apagar o vídeo, né, cara? Até porque esse maluco aqui pra mim continua sendo um merda, né? Mas se eu fosse ele, eu processava o Nando, cara. Eu já farei isso aí há muito tempo, né? Mas enfim, vamos lá. Chegou a trabalhar em uma banda de rock chamada Carapuça, divulgada nos vídeos de Nando na época e que permaneceu em ativa até seu encerramento durante a pandemia. Pois muito bem, vai acontecer o Anime Friends agora em 2020. Inclusive uma banda de merda e uma banda que, porra, cara, cara, ó, eu acho que houve uma certa semelhança, né, com a identificação do Tirando o Rola com essa banda aí, porque ele próprio é um cantor de merda, né, estava sendo o chefe de uma banda de merda, né, que é a Pandora 101, né, então eu acho que teve tudo a ver com ele, né, cara, mas o problema é que ele não sabia, né, eu creio que ele não sabia, né, que o vocalista, o Capitão Hunter, né, era um pedófilo. Eu acredito que o Tirando o Rola não sabia disso aí. Eu não vou ser desonesto só porque eu não gosto dele, falar que, mas você, né, você justamente sabia. Não, cara, o Tirando o Rola não sabia não. Ele não sabia não, inclusive eu acho que por mais que ele tenha sido o produtor da banda, né, mas isso aí, até chegar ao ponto do cara saber dos íntimos de cada integrante, ou então até mesmo de um integrante, aí já seria um passo enorme, né não, cara? Eu não acredito que o Tirando o Rola tenha sido amigo dos caras a ponto de saber da intimidade deles, né? E eu não sei se você sabe, mas o cara que é pedo, né, ele não vai soltar isso aí, né, né, para pessoas que não sejam como ele, né? Mas enfim, vamos lá. 17, né? E a banda Carapuça no dia 9 de julho, que é uma banda que eu estou produzindo, olha só o trabalho que os caras tiveram. Em outubro de 2025, um internauta desenterrou a informação que um dos integrantes da banda era um homem chamado João Paulo Manuel, mais conhecido como Capitão Hunter, que possuía um canal no YouTube sobre Pokémon e foi preso pela Polícia Federal após acusações de ter um menor de idade e distribuído vídeos dele cometendo crime. Nando começou a receber críticas e zombaria por esse antigo envolvimento, principalmente por parte de integrantes do MBL e do Partido Missão, embora seja importante... Cara, se for só zombaria, ok, cara, mas você associar ele a... Porra, aí eu não acho isso aí correto. Até porque ninguém tem prova disso aí, né? Destacar que a maioria das críticas não se tratavam de taxar o Nando como mas sim porque Nando teria denegrido membros do MBL por terem no passado tirado fotos junto do neonazista Vic Vanilla. Portanto... Porra, cara, só que acontece que não teve uma coisa nada a ver com a outra, cara. É fato de que tem membro do MBL aí que havia dado like em posts pró-supremacia branca feitos pelo Vic Baunilha. É fato isso aí, cara. Ou seja, se isso aí acontece, é porque o MBL tem membros que são a favor dessa ideologia. Pronto, cara. Pronto, é completamente diferente. O cara, o anão aqui, né? Ele produziu uma banda de rock, né, e tudo mais. Vou comentar aqui de novo. Ok, o cara vai lá, né, produz uma banda, mas daí até você saber do íntimo de tal integrante ali seria um passo enorme, cara. Tenho certeza, nem se fosse amigão, né, do cara lá, ele saberia que o sujeito lá seria exatamente um Pedro, só se ele fosse um outro Pedro. E não tem prova disso. Pronto, bicho. O argumento dos apoiadores do Missão era que Nando seria um hipócrita por querer usar de fotos antigas e participações de podcasts com um futuro neonazista para imputar esse crime ao MBL, enquanto ele próprio já tinha feito... Eu vou falar aqui de novo. É fato que teve membro do MBL aí, né, que deu like em post lá do Instagram do Vic Baunilha, cara, post esse que foi a favor de supremacia branca. Fato, né?
É fato isso aí. Aí você pega o cara que fez isso, né, e você pega o tipo de ideia que ele tem sobre algumas camadas da sociedade, cara. Que, pô, cara, o sujeito ele acha que mendigo, né, é necessariamente bandido, é necessariamente drogado e que teria que ser, de alguma forma, entre aspas, exterminado. Certo? Você pega que uma coisa acaba puxando a outra. Né? Ele havia soltado isso aí, tem prova, cara, tem prova disso. Então como é que tu não quer que as pessoas pensem que, olha só, cara, o MBL abriga, né, gente que tem ideias aí de supremacia branca, né? Como é que você não quer que as pessoas não pensem sobre isso? Porra, bicho, se lascar, né? Uma banda com um futuro Nando respondeu essas críticas, afirmando que nunca foi amigo e sequer tinha falado com o Capitão Hunter enquanto ele trabalhava na banda, e afirma que os integrantes do MBL... Cara, mesmo se tivesse falado com o cara, mesmo se tivesse sido amigo do cara, vou comentar aqui pela última vez, esse pessoal aí que é pedo, né, e tudo mais, cara, você acha que ele vai soltar isso aí pra qualquer um? Pra qualquer amigo dele? Não vai, cara. Esse tipo de prática aí, ele é rejeitado até pelos bandidos, cara. É rejeitado pela sociedade em geral. Então tu acha que essa classe de gente aí vai ficar soltando isso aí pros outros? Né? Ele que são os hipócritas por terem se associado no passado com o político Gabriel Monteiro, também acusado de ter tido com menor de idade. Durante seus vários anos na internet, Nando Moura já iniciou e foi alvo de vários processos judiciais. Além dos processos que eu já mencionei ao decorrer desse iceberg, Nando também já processou um chargista do charges.com.br por compará-lo a Hitler, embora perdeu. Foi processado após fazer um vídeo xingando uma estudante de vagabunda. Foi processado pelo Então, cara, em relação a esse último caso aí, eu até entendo o porquê do Xerando Rola ter chamado essa Poliana Camalu de vagabunda, né, em um vídeo. É porque essa mulher, cara, eu não sei se vocês já ouviram falar do caso, ela havia entrado em uma sala de faculdade, né, que estava cheia, e ela havia ditado um texto lá, né, minimizando sobre uma possível dominação que os brancos tinham sobre os negros, né, e tudo mais. Vocês fizeram isso e aquilo. Aí no final do texto tava lá: vocês nos devem até a alma, né, vocês nos devem até a alma. Aí é claro que esse tipo de coisa acabou viralizando na época, né, e apesar do mimimi dela, né, do que haviam soltado de fotos da garota aí, é uma garota que era de classe média alta, certo? Já tinha viajado para não sei quantos locais aí, né? Mas enfim, cara, eu acho que isso não deveria ser surpresa, né? Já que você tem muita gente, né? Muitos caras aí que tem a pele escura e que tem boas condições financeiras, mas que até para ganhos políticos, né, eles adoram pagar de aconteceu isso, aquilo aqui com a minha cor, né, e tudo mais, né, como se ele tivesse passado por isso, né, necessariamente. Aí o Xerando Rola fez um vídeo aí, chamando ela de vagabunda e tal, ela processou ele perdeu, né, como o Thomas havia comentado aqui, né, mas eu acho que se você pegar a trajetória dele relacionado à iniciativa contra esses militontos aí da causa negra, né, ele agiu muito pouco, cara. Ele agiu bem pouco. Ele perdeu muito tempo aí brigando com outros youtubers, né, de esquerda, né, que são de esquerda iguais a ele, né, mas acontece que ele havia se colocado como conservador, direitista, blá blá blá, do que, né, lidar com outras situações aí. Certo. Mas enfim, cara, ele perdeu diversos processos mesmo, cara. Ele ganhou alguns, né? Ganhou alguns e perdeu também outros. Da banda Detonautas, após falar que ele recebeu dinheiro da Lei Rouanet, foi processado pelo deputado do PSOL, Jean Willis, e como é de se esperar, seu rival Felipe Neto já moveu processos contra ele, e o Nando já moveu processos contra o Felipe Neto. Em uma ocasião, Felipe Neto pediu que Nando fosse condenado a 131 anos de cadeia por todas as suas ofensas contra ele. Cara, é mais fácil você
ter ido lá até Imbu e dado uns tiros nele, cara. Embora o Nando segue em liberdade. Esses são apenas alguns dos processos mais... banda que eu estou produzindo, olha só o trabalho. Portanto, o argumento dos apoiadores do Missão foi processado após fazer um vídeo xingando uma estudante de... Aí, ó. Aqui foi essa jovem aí, essa Poliana Camalu, né? Nando Moura preso. O Ministério Público pede condenação a youtuber por xingar estudante negra. Né? Mas acontece que eles varreram... Não, ou então até normalizaram, né, a merda que ela fez, a intervenção que ela fez na sala de uma faculdade, né? de vagabunda, foi processado pelo vocalista da banda Detonautas após falar que ele recebeu dinheiro da Lei Rouanet. Foi processado pelo deputado do PSOL, Jean Willis, e como é de se esperar, seu rival Felipe Neto já moveu processos contra ele, e o Nando já moveu processos contra o Felipe Neto. Em uma ocasião, Felipe Neto pediu que Nando fosse condenado a 131 anos de cadeia por todas as suas ofensas contra ele, embora o Nando segue em liberdade. Esses são apenas alguns dos processos mais famosos que o Nando se envolveu, e é simplesmente impossível falar de todos eles aqui sem deixar o vídeo muito maçante. Em dezembro de 2025, foram vazados vários áudios e mensagens de um grupo de WhatsApp do Nando Moura, intitulado Os Últimos Cavaleiros. Um grupo que reúne... Cara, e o pior é que eu fiz um react, né, envolvendo esses áudios todos aí, mas eu não publiquei até hoje, cara, porque eu acho que, porra, há muito tempo, né? Eu devia ter publicado na época, cara. Tá aqui no celular ainda. Nando e seus parceiros próximos. Nos áudios vazados, é revelado que integrantes desse grupo realizavam ou propunhavam realizar atividades moralmente questionáveis para alcançar seus objetivos políticos, principalmente visando lidar com o MBL e o Partido Missão. Algumas dessas atividades incluem espalhar acusações questionáveis sobre integrantes do partido para manchar a sua reputação, coordenar ataques e denúncias em redes sociais contra apoiadores do partido, coletar dados pessoais e vínculos familiares de apoiadores do Missão, mesmo... E tem outra coisa, você até pode falar que, mas o Cheirando o Rolo, ele fazendo isso aí, ele incorreria em crime, cara, mas o próprio MBL, ele faz doxing de gente que detona eles pela internet. Eles fizeram isso aí, inclusive, com um cara, né, com um jovem, inclusive pegando fotos as quais ele nem tem, dando a entender de que os caras têm algum amigo aí que trabalha em algum órgão do governo, né, pegaram os dados do moleque e soltaram pela internet, certo? Então como é que fica a situação, bicho? Como é que fica a situação? Eu acho que ele havia processado o MBL, não sei se ganhou e tudo mais, mas é importante as pessoas que se dizem da direita, né, saberem disso aí para não votarem neles no futuro. Simplesmente isso. E eu acho que só pelo fato, cara, de você pegar um grupo político que tem partido e tudo mais, e ficar fazendo um doxing de cidadão comum, ficar fazendo um doxing de cidadão comum só porque o cara tá criticando eles, cara, eu acho que pra mim, se é que fosse um país justo, já seria o suficiente para os caras serem investigados, certo? Eu acho que seria a mesmíssima coisa, cara, você pegar o quê? O PT, o PT investigando a vida do próprio Cheirando o Rolo, só porque o cara tava batendo neles aí pra cacete pela internet. Seria a mesma coisa, cara. Aí o cara, o PT lá aplica um doxing, solta os dados pessoais do cara pra todo mundo, Aí pra até um militonto querer matar o Cheirando o Rolo seria um pulo, né? Seria um pulo. Mas enfim, vamos lá. Daqueles que não eram ativistas, eram simplesmente civis, entre outras coisas. Um dos rapazes que participava dessas ações era, inclusive, um homem que trabalha em uma agência da ONU, e Nando afirmou ter contatos com a secretaria do político Álvaro Dias para lhe ajudar com sua batalha contra o MBL. R$35 mil
Né? São valores todos muito estranhos, cara. Eu vou entrar em contato com um advogado, eleitoral. Aí, esse maluco aqui que tá escutando é o Renato Batista, que é do MBL, né? O cara que tentou ser vereador no ano retrasado, não conseguiu. O cara pegou quase 1 milhão de fundão, cara, e não foi eleito. Esse maluco aí, ele fez até nas suas campanhas, né? Ele até fechou o rabo dele em relação a criticar o Bolsonaro. Ele e a Amanda Vettorazzo não fizeram isso aí, até para, obviamente, serem eleitos, né, cara? Já que, enquanto membros... os membros do MBL, eles não têm um número extenso aí para eleger qualquer pessoa, cara. Se bobear até para síndico de prédio. Vamos continuar. Eles precisam de votos de bolsonaristas desavisados. E eu acho que vai ser assim para sempre, cara, porque o Missão, na minha opinião, ele sempre vai ser um partido pequeno, cara. Tipo uma espécie de PMN da vida, tipo uma espécie de Unidade Popular da vida. Inclusive, a Unidade Popular, em número de membros aqui fora, é maior do que o Missão. Mas vamos continuar. Vale, inclusive, no gabinete do Álvaro Dias, que foi amigo do meu irmão de infância, para ver se ele consegue ter mais clareza a respeito disso e encontrar alguma coisa estranha ou irregular. Aí para você pegar como é que o Xanã do Rolo é um cara bem relacionado, que ele tem grana. Pô. O Álvaro Dias, que é um político famoso, conhecido, era amigo de infância do irmão dele, cara. O mais legal é que tem muita coisa aqui, né? Tem muita coisa. Inclusive tem o nome, e-mail das pessoas que teoricamente estão apoiando o Partido Missão, né? Ou seja, dá pra gente fazer uma coisa muito legal disso aqui. Só tem que ver se é legalmente possível, se não é nenhuma contravenção. Se não é contravenção. A ideia seria mandar um e-mail para todos os e-mails que estão aqui, falando, olha, você consta como apoiador do Partido Missão. Caso você desconheça ou não concorde, né, sugerimos você procurar seu cartório eleitoral. É a ideia, né? Mas tem muita coisa aqui, viu? Pois é. E aí, juntar, por exemplo, pessoas cabeça, né? Que podem coordenar também, entende? Não fazer um grupo com um monte de gente, mas sim pessoas estratégicas. Eu vi que essa Coceia, uma delas, o Felina do Fundão, estejam ao tempo fazendo isso, né? Porque a gente sempre tem que esperar que o nosso inimigo trabalhe com contra-inteligência, né? Pode ter alguém fazendo isso, simplesmente... esse aqui é o Carlos Becker, perdão. Né? Então, seria bom estudar, pegar esses cabeças, botar em um grupo e começar a coordenar ataques. Né? Em determinado momento, falar, coordena sua sub-rede aí para atacar tal pessoa com tal post, pega aqueles posts do Miguel e floda esse Então pega aqui esse Miguel aí, né? É um português que passou um tempão aí no X detonando o MBL, né? Aí o que aconteceu? Ele virou a casaca, ele de certa forma aí era desprezado pelo Nando, né? Aí virou um embeloide hoje. Virou um embeloide, eu questionava ele sobre isso aí, né? O cara acabou me bloqueando no X. Né? O cara... Esse post no perfil das pessoas, no grupo de pessoas, ou em uma mensagem que ele tenha tweetado há pouco tempo, né? Pra encher esse pessoal dessas mensagens, né? Olha! E eu acho que em breve a gente vai começar a ter várias denúncias. Várias denúncias. Do Ministério Público. Eu já passei por algumas pessoas. Essas pessoas elas vão fazer a denúncia. Né? Se vocês puderem fazer também, pessoas de confiança. Já faz aí mais denúncia. Explica a situação e tal. Eu fiz isso. O Kim Kataguiri, se teve uma coisa que ele falou ali que é real, é real. A denúncia tem muito mais peso do que a absolvição. Então, por mais que tenha uma investigação e não dê nada, o que eu acho pouco provável, sabe? Eu acho que vai ter alguma coisa assim. Mas mesmo que não dê nada, a denúncia vai ter muito peso. Abre aspas. A denúncia tem mais peso do que a absolvição. A denúncia tem mais peso do que a absolvição. Nando respondeu esse vazamento fazendo 2 vídeos, onde mostra alguns dos seus áudios vazados e oferece contexto e detalhe para eles, com a afirmação que não possui nada a esconder. Contudo, ele não cobre literalmente todos os áudios e mensagens, principalmente as mais controversas ou a de outros integrantes, como as mensagens relacionadas à coleta de dados e informações pessoais.
Apesar desse vídeo ter falado de todas as grandes tretas do Nando, ainda existem algumas tretas menores em escala que devem ser mencionadas aqui. Durante seus vários anos na internet, Nando já tretou com inúmeras pessoas e influencers. É realmente possível que existem tretas do Nando que já aconteceram, mas foram perdidas completamente pelo tempo. Algumas dessas tretas menores do Nando com outros youtubers incluem suas farpas contra o Whindersson Nunes, sua treta com o Castanhari. Mas você se esqueceu de comentar aí que antes das farpas aí, né? O Xerando Rolo ele fez diversos vídeos aí elogiando o Whindersson Nunes, né? Obviamente para pegar, né, parte dos inscritos dele, não conseguiu, né? Aí provavelmente começaram as farpas a partir daí, né? Por conta de seus posicionamentos políticos, retrospectivas e vídeos de história, sua treta com a Kéfera, onde chamou ela de puta, sua treta com o Monark por ser mais louco que todos vocês, sua treta com... Porra, cara, mas aí você pega aqui o tempo aí, o qual você ficou comentando sobre o MBL, né? Dava pra você comentar sobre a treta tanto do Xerando aí contra o Monark e contra o Nicolas, cara. Você não fez isso aí, você tinha que ter feito isso, pô. Né? Você tinha que ter feito isso aí, até porque, porra, essas aí, ó, ainda mais se você pegar a treta dele com o Nicolas, cara, ela foi muito maior do que a treta que ele teve com o Paulo Cogos. Certo? Foi bem maior. Mas enfim. Um político Nicolas Ferreira, que até gerou um debate em podcast, sua treta com o Vagnão, onde Nando fez vídeos o criticando. Aí o Vagnão, pô, foi o Vagnão que tinha dito que tinha encontrado esse cara aí, né, lá em Cotia, né? Foi no shopping. Aí, né, o cara aqui, ele queria conversar com o Xerando Rolo abandonou, né, o princípio de conversa lá, deixou a mulher dele sozinha com o Vagnão lá, cara. E depois Vagnão fez um vídeo falando que ele encontrou Nando com sua esposa em uma loja e quando foi debater com ele, Nando teria deixado sua esposa sozinha no local. Embora eu não possa confirmar essa história, pois a única fonte é o próprio Vagnão. Nando também teve uma breve treta com a Raluca, após ela dizer que queria penetrar seu orifício traseiro. Nunca mencionei o nome dele pra essas senhoras, só tava usando meu nome pela terceira ou quarta vez pra falar de política. Mas a treta entre os dois aí não se resumiu a isso aí não, cara. Ele fez uns 3 ou 4 vídeos falando da Raluca. Ele fez uns 3 ou 4 vídeos falando da Raluca. Porque ele sabe que por algum motivo falar do meu nome de forma negativa. E esse maluco aqui, obviamente, né? Ele foi pró-Digo. Ele foi pró-Digo e inclusive incumbiu o Digo aí, né? Pra ver se, você poderia falar aí sobre os políticos, né, e tudo mais. Aí depois no mesmo vídeo ele havia dito que não, você não vai fazer isso aí porque vão colocar um alvo na sua cabeça, né? Entretanto, cara, se esse cara aqui, se o Digo aceitasse ser aliado dele e fizesse o que ele pedia, né, entre aspas, né, daqui a pouquinho ele iria ser mais um a criticar o Digo, cara, porque o Digo ele não concordaria com tudo também, né? Ele não concordaria com tudo também, né? Vai dar muita visualização. Velho, broche do cara, como é o rabo dele de cintaralho, ele vai ligar a menininha. Que? Eu não acredito nisso que eu estou vendo, eu não acredito nisso. Eu não acredito numa palavra disso. Você está dizendo que vai comer o meu cu? Nando também tretou com o Leon e Nilce do canal Coisa de Nerd, que ele apelidou de Cabeçulinha e Como Nilce, respectivamente, por conta de postagens no Twitter onde afirmam que a ideologia na é de direita. Nando também tretou com o canal do Pirula, uma treta... Essa foi uma treta grande pra cacete, cara, e você não comentou. Você preferiu falar de treta entre Nando Moura e Paulo Cogos, sendo que foi muito pequeno também, pô. E essa treta aí com o Pirula, né, como eu havia dito, foi lá no comecinho, foi lá em 2015, se estendeu um pouquinho, né? Tão extensa que eu quase fiz um tópico inteiro só pra ela. Mas basicamente, o Pirula é um cara que tem um canal de biologia que também fez vídeos propagando posições ideológicas das quais o Nando discorda. Então Nando fez vídeos respostas ao Pirula, onde rebate seus argumentos e zomba de sua aparência.
Isso resultou em Pirula processando Nando Moura por danos morais, mas até onde sabemos, ele não teve êxito nessas ações. Recentemente, Nando vem tretando com alguns de seus antigos amigos, como o animador André Guedes e o humorista Danilo Gentili, por conta de divergências ideológicas e após Nando cobrar seus posicionamentos em relação ao MBL. As tretas de Nando Moura são a coisa mais icônica e importante para a formação de seu canal e sua carreira na internet. Elas sempre estiveram presentes desde o momento que Nando embarcou em sua batalha e provavelmente continuarão a ser uma parte de seu canal. Ainda assim, as tretas do Nando tendem a mudarem de foco conforme as épocas. No começo, seus vídeos de opinião focavam em ataques contra gêneros musicais, e depois contra youtubers ateus e esquerdistas, e depois contra youtubers teen e web celebridades das grandes panelas da época. Após a eleição de Bolsonaro, suas tretas passaram a ser com figuras mais ativas na política, que eventualmente leva a sua épica rivalidade com o MBL, talvez mais intensa até do que a sua rivalidade com o Felipe Neto ou com o Bolsonaro, apesar de estar rolando por bem menos tempo. Nando Moura e sua eterna batalha vem sendo uma das maiores fontes de entretenimento para os fãs de tretas e histórias da internet, e não existe nada indicando... Bom, é uma das maiores fontes de entretenimento, eu acho que não, porque o pessoal, até mesmo que deve ter acompanhado ele não em uma situação de fã, né, e tudo mais, deve ter se cansado, cara. Eu acho que boa parte havia se cansado porque, como você havia dito, né, o repertório do cara é treta, cara. O repertório dele no YouTube, enquanto influenciador, enquanto youtuber, é só isso. É só isso. Né? É só isso. Então chega uma hora que o cara que é o que descompromissado, que tava vendo os vídeos dele, se enche, cara. Acaba ficando, porra. O cara só fala isso aí, bicho. O cara só fica aborrecido. Vou cair fora. Não vou assistir mais. Né? Ela vai parar, mesmo que com cada vez menos aliados e com cada vez menos dias para todos nós. E você entende também que o cara vai ficar assim até o final da vida dele. Eu acredito que nem quando ele for mais velho, né, hoje ele está com 42 anos, ele vai acalmar um pouquinho. Eu acho que não, cara. Eu acho que não. Eu acho que ele vai permanecer assim para sempre, até ele de fato ser catado na rua aí, seja de porrada, seja de tiro, certo? Mas o cara se tornou uma chacota completa. Ele se tornou uma chacota completa. Ele conseguiu ficar pior do que os esquerdistas aí, os quais ele ficou zoando, ficou humilhando por tanto tempo. Porque, cara, por mais que eu vou colocar um exemplo aqui, por mais que Cauê Moura seja um lixo de gente, né, ele não chegou a essa vergonha toda, certo? O cara, apesar de tudo, construiu alguma coisa. Agora você pega o que o Nando Moura havia construído, cara. O que ele havia construído, o que ele havia feito de edificante, né, para alguma pessoa. Ok, ele até pode ter feito alguma coisa, mas tu pega que justamente esse tempo todo de treta, cara, esse tempo todo aí, varre as coisas, as poucas coisas boas as quais ele havia feito enquanto youtuber, enquanto influenciador, para debaixo do tapete. Acabam sendo vou reformular aqui, acabam sendo solapadas, cara. Solapadas porque a vida do maluco é só isso. Resume-se apenas isso. Aí você quer que pense o que desse maluco, cara? Você acha que um político mesmo vai perder tempo levando esse cara a sério? Se ele tá mais sujo do que pau de galinheiro aqui na plataforma? Não tem como, cara. Não tem como, a não ser que o cara seja, não tô nem aí pra nada. Aí colocou lá o cheirando rola pra confabular com ele. Aí daqui a pouquinho vai ser traído, né? Já que o repertório também, o modus operandi, né, de convivência com o Nando Moura é sempre esse, né? Ele acha que as pessoas têm que servir a ele até o final. É por isso que ele tá nessa aí, cara, sem amigos. Eu não sei como é que esse maluco ainda não afastou a própria mulher dele, né? Porque, com certeza ela tá sabendo, ela tá
eu não vou falar aturando, né, cara, mas ela tá convivendo com ele todo esse tempo aí de tretas também. Eu não sei como é que ele não afastou a própria mãe dele, né? Então fica com esse tipo de situação, cara. E você pega também que o Vini, que é o atual assessor dele, só tá com ele pelo dinheiro, cara. Tu acha que esse maluco aí, quando a fonte secar, ou então até mesmo quando eles brigarem mesmo pra valer, você acha que ele vai continuar na barra da saia do Nando Moura? Não, pô. Ele vai também procurar a vida dele, até porque do que eu havia escutado aí, ele também tem uma mulher, né, e tudo mais, certo? Então eu não vou falar que é triste porque eu odeio esse cara, certo? Mas eu acho, tá, ok, dá pra você citar que de certa forma é meio triste, cara, você pegar uma pessoa que ainda tem vida pra cacete pela frente, ela desperdiçar, por mais que eu tenha ganhado dinheiro no processo, ela desperdiçar esses 10 anos aí de influenciador, sendo alguém completamente detestável, sendo alguém que mais afasta do que agrega às pessoas, sendo alguém que acabou também pautando a sua vida pelo dinheiro, pelos seus inscritos, por mais que não goste deles, né, intimamente. Então é isso, galera. Para encerrar esse vídeo aqui, né, deixa eu ver aqui se tem mais coisa. Eu acho que não. Então é isso, pessoal. Aí você saca que o sujeito tá numa cena, tá numa espécie de estágio da vida dele que vai consumi-lo até o final, cara. Vai consumi-lo até o final. É uma pessoa aparentemente perturbada, né, no sentido interno da coisa. É um cara que não descansa, e não descansa no sentido de até para obter uma paz interior, ele não consegue isso aí. Ele tem que ficar tretando com os outros o tempo inteiro, por mais que o cara está fazendo um certo bem, detonando o MBL, né, e tudo, mas acontece que a gente vai voltar ao que eu havia dito, né? Esse maluco aqui, por mais que ele exponha algumas verdades sobre o MBL, é o Nando Moura, o cara que até pouquíssimo tempo era aliado deles que está falando. E ele também suportava todas essas merdas aí que o MBL faz e continua fazendo. Ou seja, não dá pra confiar nele também. Não dá pra confiar. Então, eu penso assim, cara, você utilizar a plataforma YouTube, eu não tô falando que aqui é uma maravilha e tudo, mas não, eu já havia comentado que você tem uma certa disparidade de tratamento aqui, né, de youtuber grande com youtuber pequeno. Mas você utilizar esse espaço aqui para promover ódio por anos e anos e anos e anos, né, e continuando sozinho, sem ninguém, né? E vocês até podem comentar que, mas é claro que ele vai continuar sozinho, sendo ele o dono da razão, da verdade. Não, cara. Esse maluco aqui, como vocês viram aqui, cara, ele mente, ele engana, ele manipula. Então a verdade não tá com ele. A verdade não tá com ele, tá? Então é isso, pessoal.